Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre as origens das diferenças, dos desequilíbrios entre as regiões brasileiras. O ponto de referência será São Paulo, uma vez que o estado de São Paulo realmente representa a referência no que diz respeito ao processo de industrialização. Como você sabe, o Brasil, ou no Brasil, muitos foram os ciclos econômicos. Nós destacamos aí o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, o ciclo do café vários outros que ocorreram no interior do processo de desenvolvimento econômico aqui no Brasil. Outro ciclo também foi muito importante para o desenvolvimento da economia brasileira. Foi o ciclo da borracha. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender o que foi esse ciclo da borracha e por que é que o ciclo da borracha não possibilitou o desenvolvimento da industrialização na região norte. Vamos ver. O tema da aula de hoje é o tema 7, que tem como foco analisar as origens do desequilíbrio regional no Brasil. Os objetivos da aula. Ao final dessa aula, ao final das reflexões, das análises, eu pretendo que você possa responder os seguintes questionamentos. Quais foram os aspectos que determinaram a desigualdade existente entre as diferentes regiões brasileiras? Como se deu a ocupação das diferentes regiões e qual é a sua relação com a economia? De que forma a dinâmica cafeeira paulista favoreceu a concentração industrial em São Paulo? Vamos lá. Vamos ver inicialmente a questão da ocupação do território. Então, o que é que nós temos? No final do século XIX, a ocupação do território brasileiro não se configurava de forma concentrada regionalmente, ou seja, não havia uma concentração numa determinada região. Por quê? Porque em todas as regiões era fácil encontrar diferentes polos econômicos a partir de atividades que atraíam a população. E aí a gente tem a Amazônia e o ciclo da borracha. No final do século XIX e início do século XX, a Amazônia era a grande fornecedora de látex para o mercado internacional. Então veja, final do século XIX e início do século XX. E por que é que isso aconteceu? Porque havia uma demanda muito grande por borracha no comércio internacional. E isso foi favorável para a extração do látex nos seringais brasileiros. Então, com isso, houve um aumento na procura pelo látex, o que, por decorrência, leva a um aumento da exportação, visando atender o mercado internacional. Esse período corresponde à economia da borracha, também conhecido como ciclo da borracha. O que nós temos? De 1870 a 1920, essa região exportou látex num volume correspondente a quase a metade do café paulista, ou seja, conseguiu fazer frente ao café paulista, à atividade cafeeira na região paulista. O extrativismo da borracha era considerado a atividade mais dinâmica do país nesse momento, atraindo um grande contingente de pessoas para a região. Apesar disso, a economia não deslancha para um processo de industrialização, é o que nós vamos ver. Então, o que acontece? Essa atividade atrai pessoas de diferentes regiões do Brasil, mas principalmente da região Nordeste. Qual é o grande problema, vamos dizer assim,
nesse processo e que não leva ao desenvolvimento de um processo industrial, de uma industrialização nessa região. Não havia riqueza, não havia riqueza o suficiente para criar condições para a industrialização? Havia. Só que haviam outros problemas que não foram resolvidos e que impediram o desenvolvimento industrial nessa região. Uma das questões está relacionada à forma como se organizou o trabalho. Então, veja, era trabalho livre, não era trabalho escravo. Ou seja, o sujeito que estava interessado em trabalhar na extração do látex vendia sua força de trabalho para o seringalista, para o patrão. Então, era trabalho livre. Só que acontecia uma situação que era assim, quer ver? Vou te falar. Para que o trabalhador pudesse se deslocar da região onde ele estava, ou do lugar onde ele estava, para os seringais, para a região de extração do látex, nem sempre ele tinha recursos. Por quê? Porque, em geral, a grande maioria das pessoas que foram trabalhar na extração do látex eram pessoas de baixa escolaridade, de baixas condições financeiras. Então, o patrão, o seringalista, pagava o transporte dessas pessoas até a região de extração. E ele não pagava só o transporte, ele pagava o transporte, a manutenção dessas pessoas ali e também as ferramentas de trabalho para que ele pudesse desenvolver sua atividade. E ele fazia isso contando com o que o trabalhador ia extrair, contando com o resultado do trabalho dessa pessoa que por ele estava sendo empregada. Então, o que acontece? O trabalhador já chegava devendo para o seu patrão. Esse sistema foi conhecido como aviamento. Vamos ver mais sobre isso. Então, apesar de se utilizar o trabalho livre, esse trabalho livre funcionava no esquema de aviamento, ou seja, não havia salários e as remunerações eram em bens de produção e subsistência. A cadeia produtiva tinha 3 agentes. Primeiro, as casas exportadoras, que eram aquelas que forneciam o crédito e impunham os preços. Os intermediários, que repassavam a exploração aos aviados e, por fim, os aviados, que eram os praticantes direto da atividade extrativa na floresta e que eram os mais explorados, né? Então, o que acontecia? As casas comerciais ofereciam condições para que os seringalistas pudessem comprar os recursos necessários para trazer o trabalhador, o aviado, né? Só que isso tinha um preço. E esse preço era pago por quem? Pelo trabalhador, aquele que ia extrair o látex. De maneira que ele nunca conseguia se desvencilhar daquela dívida. Aquela dívida que ele já estabelecia com o seu patrão, num determinado momento, ela se tornava impagável, de tal modo que ele acabava transferindo toda a extração que ele tinha realizado para as mãos desse patrão. Esse patrão, por sua vez, repassava para as casas comerciais, claro, não sem já acertar a sua cota de participação nesse processo. E o resultado disso acabava indo para o exterior. A riqueza disso produzida acabava indo para o exterior. O escoamento da borracha se dá por meio de rios e canais fluviais. Isso é um processo que acabou atravancando esse escoamento. Por quê? Porque não se dispõe de um elemento industrial fundamental, a ferrovia, para
para realizar justamente o escoamento da produção. Não se desenvolve uma agricultura para o comércio. O modo de vida dos aviados fundamentava-se em extrativismo e atividades de subsistência para que eles pudessem se manter como força de trabalho atuante, e isso leva à decadência da atividade. Então, o não assalariamento dificulta a constituição de um mercado interno. O trabalho fragmentado e individual não leva ao surgimento de empresas. A urbanização é limitada e o lucro era baseado no processo de circulação e não no processo produtivo que é próprio do capitalismo industrial. Produtivo em que sentido? Produção de mercadorias. Então, esse processo produtivo implicava em aquisição de maquinário, organização do processo produtivo, a organização do trabalho, urbanização, contrato de trabalho, uma vez que o trabalho deveria ser assalariado para que desse condições para que, de fato, ocorresse a industrialização nessa região. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que esse ciclo também chega ao fim, uma vez que a borracha ou o látex aqui produzido, extraído, não consegue depois, posteriormente, competir com o mercado internacional ou no mercado internacional, e isso leva à decadência da atividade. Então, o que é que a gente tem? Novamente, parece que aquilo que a gente já conhece que acontece no Brasil se repete. O Brasil serve para a extração de riquezas. Essas riquezas são transferidas para o exterior, portanto, não se reverte em benefício da população local. O ciclo termina e se dá início a outro ciclo. Ausência de investimento, ausência de políticas específicas e ausência de uma preocupação efetiva do Estado em implementar o processo de industrialização e de encontrar alternativas para as populações de baixa renda que se organizavam nessas localidades de modo a oportunizar o desenvolvimento dessa região. Então, mais uma vez, o Brasil se vê diante do início e do fim de um ciclo esse que acaba não revertendo em reais ganhos e benefícios para a população local.